Olá, muito boa noite, nosso telespectador e ouvinte também, né? Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Agrodebate. Por aqui, a gente debate o agronegócio de segunda a sexta-feira, 1 hora de programa para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. São dicas, projeções de mercado, análises do que tem acontecendo. E como eu falei, hoje tem dicas por aqui, daqui a pouco eu falo para você quais são essas dicas que a gente vai trazer. Mas olha só nos destaques do programa de hoje, o que a gente traz para você, nosso querido telespectador e ouvinte. O Brasil deve se declarar hoje livre da gripe aviária, né? Nessa quarta-feira, aí, véspera de feriado, deve ter uma boa notícia, pelo menos no momento em que nós gravamos, ainda não temos essa informação concreta, mas há a expectativa de que nessa quarta-feira, pelo menos segundo o mapa, a gente deve receber, então, a gente se autodeclara livre da gripe aviária. Daqui a pouco a gente explica por quê e vamos atualizar também números. No programa de hoje você também vai ver que produtores, nossos colegas produtores do Rio Grande do Sul têm relatado novas perdas por conta de excesso de água. Nessa segunda e terça-feira, novas enchentes prejudicaram produtores gaúchos das cidades de Jari, que já estavam com áreas preparadas para o plantio do trigo. É prejuízo em dobro. E isso também gera assunto para uma outra dica, portanto, que eu falava para vocês que nós vamos trazer no programa de hoje. Com esses problemas enfrentados com o clima, as intempéries que podem ser excesso de chuva ou a falta dela, um outro assunto que nós vamos trazer por aqui são estratégias para salvar o produtor rural da inadimplência. Não que seguir todas elas vai impedir o produtor de ter prejuízos, né, e gerar inadimplência, mas seguindo elas, a probabilidade do produtor ter inadimplência, correr risco de perder sua propriedade é leilão, enfim, qualquer medida que envolva o judiciário devem ser, tem algumas medidas que são dicas, inclusive, do Leonardo Marmo, que é advogado, especialista em Direito do Agronegócio, professor de pós-graduação de Direito do Agronegócio na PUC, no Paraná, que se você seguir, são 10 dicas, é bem provável que você possa garantir aí a não inadimplência na sua propriedade rural. Para debater comigo hoje por aqui, a nossa bancada será dupla, junto com o seu Bianco, que é especialista em negócios e tem muito a contribuir conosco. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua participação. São 10 dicas valiosíssimas, que é um texto, né, do Leandro Marmo, e que traz aí 10 dicas que nós vamos seguir. O senhor acrescentaria algo mais? Daqui a pouco a gente vai trazer elas. Ou seguindo aquelas 10, o senhor, que daqui a pouco a gente vai trazer, o senhor acredita que há mais chances do produtor rural se salvar da inadimplência? Boa noite, Jossão. Boa noite a todos que nos assistem. A inadimplência depende muito de como que você está inadimplente, o porquê. Principalmente nesses casos em que a gente está vendo muito no Rio Grande do Sul, enchentes ou seca, existem inúmeras modalidades para você poder travar um futuro leilão ou para você sair desse grande problema que é a inadimplência, ficar em dia com os seus negócios e aí você poder ter novos financiamentos. E essas dicas são dicas muito boas para a gente analisar bem a fundo. Vamos analisar uma por uma no programa de hoje. Então, eu vou fazer o convite para o nosso telespectador. Não sai daí não. É 1 hora de debate sobre o agronegócio. Vamos debater o agronegócio?
Seu Bianco, começamos o programa de hoje com uma boa notícia para o produtor avícola brasileiro, né? O Brasil deve se declarar ainda hoje livre da gripe aviária, segundo as informações do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura e Pecuária, segundo informações inclusive do secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Luiz Rua. O país deve se declarar livre da gripe aviária para a Organização Mundial da Saúde Animal e, de acordo com ele, o comunicado não se estende apenas para o território brasileiro, né? Ele vale inclusive para países importadores da carne de aves brasileira, né? E com isso espera-se o quê? A redução daqueles embargos ou a suspensão dos embargos que foram criados aí por conta desse diagnóstico da gripe aviária. Vamos lembrar também que foram vários países, né? Foram 21 países, incluindo a União Europeia, que bloquearam as importações de carnes vindas do Brasil, e 19 países deixaram de adquirir do Rio Grande do Sul, e outros 4 países limitaram a suspensão apenas da cidade de Montenegro, onde foi confirmado, né, o caso de gripe aviária. Então, a gente está vendo essa que é uma boa notícia. Mais uma vez a gente reforça o compromisso de todos os produtores brasileiros, e foi apenas um caso isolado, né? Só o que comemorar agora. Exatamente, Josão. Esse caso foi lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e daí todos os países inicialmente suspenderam as compras de carne de frango do Brasil, carne e ovos, né? Na posterior foram deixando, muitos países saíram em virtude do quê? Da regionalização. O Brasil é um país muito extenso, então muitos países eles entendem que deve se suspender simplesmente na região onde aconteceu. Como você citou, teve 4 países que suspenderam apenas e tão somente de Montenegro, né? Então, hoje, o Ministério da Agricultura já está comunicando a todos os países que estamos cumprindo, vamos dizer, se passaram 28 dias sem que haja novos focos, e torcemos para que não haja mais nenhum, e dessa maneira se volte a vender para todos esses países. Nós tivemos nesse período, mês de maio do ano passado com mês de maio desse ano, houve uma baixa, né? Então o Brasil vendeu bem menos nas exportações de todo o país, vendeu menos, exportou menos, né? Então isso prejudica o país inteiro. Mas esperamos que de hoje em diante estejamos livres e voltamos no comércio normal. O senhor falava da redução das exportações, né? Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de frango do país caíram 13% no mês de maio, comparado com o mesmo mês do ano passado. Ainda assim, a maior parte da carne ela é consumida aqui no Brasil, a gente já sabe disso. E o senhor falou também da regionalização, e isso vale inclusive para o Japão, que nós falamos recentemente sobre isso por aqui, um acordo, né, feito pelo Japão. O Japão de uma maneira muito inteligente, optou e entende que a regionalização ela é importante. Até porque nós já falamos várias vezes por aqui, do Oiapoque ao Chuí, o Brasil tem milhares de quilômetros, aliás, milhares de quilômetros, exato, milhares de quilômetros. Então, nós temos que considerar que isso, enfim, é uma ideia, quando você bloqueia a compra de todo o país, se tratando de um país como o Brasil, tão grande territorialmente falando, não faz sentido nenhum. E em nota, o Ministério da Agricultura, o MAPA, né, ele informou que o governo do Japão suspendeu, inclusive, temporariamente as importações da carne de aves provenientes dos municípios de Santo Antônio da Barra, em Goiás, e Campinápolis, Mato Grosso, além de ovos férteis de um dia, de todo o território dos estados de Goiás
e Mato Grosso. Isso faz parte também do protocolo sanitário, né, de regionalização estabelecido entre os dois países, e aconteceu depois da confirmação dos focos de gripe aviária em aves de subsistência nesses municípios. Então, as perdas, elas não são tão grandes, e ainda que haja perda para esses municípios, sejam elas grandes ou pequenas, a regionalização é a maneira mais inteligente de se agir perante casos como esses. Só quero lembrar também, seu Bianco, o senhor bem falou, que o Brasil ele completou, portanto foram 28 dias, a gente havia falado e alertado que eram esperados esses 28 dias livre, né, sem novos casos em granjas, para que a contagem, né, fosse concluída, para que a gente pudesse se declarar livres da febre aftosa, da gripe aviária, desculpa, estou confundindo as doenças. Então, depois da desinfecção, começou a contagem. E eu quero até falar algo que é curioso, que para mim passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava noticiando, já foi um mês disso, já passou inclusive um mês desse caso. Para a gente passa muito rápido, mas imagina para aquele produtor que teve perdas financeiras, para ele esses últimos 28 dias ou 30 dias foram longos 28 dias, né? José, isso aí é um prazo, para quem está na atividade, é um prazo quase que interminável, né? Um tempo quase interminável. Você falou muito da regionalização, né? Isso é muito importante, porque os países também, comerciantes, eles entendem muito bem, porque se você pegar o Brasil do Iapoca ao Chuí, como você falou, são uns 7, 8 mil quilômetros. Se você pegar essa distância na Europa, você atravessa a Europa inteira. Então é uma maneira, essa regionalização ou essa estadualização é a mesma no Brasil, é a mesma coisa de que um país e outro na Europa. Nós temos muitos estados aqui no Brasil que são do tamanho de países da Europa. Então essa é uma maneira bem correta de se tratar e de se identificar a maneira, ou pelo menos a comercialização dessas carnes de aves. Desde a detecção do caso gaúcho, né, outras 6 suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais foram alvos de investigação, porém as suspeitas foram descartadas depois de análises laboratoriais. Vale relembrar que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne nem de ovos dessas aves. Portanto, seguimos e na esperança de dias melhores, de retorno dessa perda econômica brasileira. Seu Bianco, a gente vai mudar para o nosso próximo assunto, que também envolve perdas e do povo gaúcho. Os produtores gaúchos, agora falando não de produtores avícolas, e sim de produtores rurais, produtores de soja, de trigo, principalmente de trigo, porque na cidade de Jari, lá no Rio Grande do Sul, produtores relatam novos prejuízos causados por intempéries, para ser mais exato, excesso de chuva nesta segunda, dia 16, e terça-feira, dia 17 de junho. As enchentes, elas atingiram áreas, seu Bianco, que já estavam preparadas para o plantio do trigo e arrastaram insumos. Por meio das redes sociais, um produtor do município ele relatou que onde tinha lavoura dessecada, pronta para plantar trigo, não sobrou nada, lavou tudo. Imagina onde foi plantado, aí é prejuízo dobrado. Ou seja, o produtor estava seja plantado ou não, a área está pronta para receber o produto, né? A commodity ali no caso. É despesa, porque além de ele já ter investido o seu dinheiro para aquilo tudo e que foi arrastado, ele não vai ter a safra dele. Jossan, ele perde aquele adubo que ele já colocou ali, ele perde tempo,
ele perde, de repente, em virtude da quantia de chuva que houve, ele lavou toda a terra dele, ele perdeu aquela matéria orgânica que estava por cima, foi embora o adubo que ele tinha jogado, a matéria orgânica. Então, provavelmente, num replantio nesse local, a produtividade vai ser muito baixa. Há de se ressaltar aqui que houve locais que choveu 250 milímetros. Para a gente ter ideia do que é isso, a gente vê muito São Paulo, né? Muitos desses jornais quase que diários. Olha, choveu em São Paulo, alagou tudo, travou tudo, parou o trânsito, tudo. Lógico que São Paulo é diferente porque tem o quê? É quase só cimento, né? Então não tem muitos locais para essa água infiltrar. Porém, chovendo em São Paulo 10 a 15 milímetros, já trava todo o trânsito, trava quase tudo. Isso é o quê? 5 a 10% do que choveu em determinados locais no Rio Grande do Sul. Lógico que 250 milímetros foi numa cidade ou outra, foram bem poucas, mas de 140 milímetros foi em inúmeras cidades. Também tem que ressaltar que o quê? A terra no Rio Grande do Sul é uma terra muito argilosa, e a argila ela demora mais para que essa terra infiltre, né? Para que o solo absorva essa chuva. Em solos mais arenosos, a infiltração é muito mais rápida, né? A água penetra muito mais fácil no solo. Em terras de argila muito alta, ela demora bem mais para que essa terra infiltre. Então, o que acontece? A terra o solo não absorvendo a terra, essa água vai ficar correndo de uma propriedade para outra até que vá para rios ou córregos. E isso, então, são prejuízos inúmeros para esses agricultores, para esses locais. Teve outros municípios, o senhor falou, né? Santo Antônio das Missões e São Borja registraram 150 milímetros, 175 milímetros no distrito de Rincão de São Marcos. Olha só, em Santiago, por exemplo, produtores registraram 250 milímetros no intervalo aí de segunda para terça-feira, de segunda à noite para terça-feira de manhã. Então, são situações que pioram a vida do produtor. E essas áreas alagadas, elas também impedem o tráfego de veículos, o que faz com que a situação fique pior ainda. Não dá para trafegar, não dá para levar o que você tem. Tem produtores da agricultura familiar na região, não consegue ir até a cidade entregar um produto. Ou seja, cada vez mais os prejuízos vão aumentando. E a gente vem falando ultimamente sobre os manifestos dos produtores gaúchos pedindo pela prorrogação das suas dívidas, né? Isso porque casos como esse, eles têm acontecido todos os anos, o tempo todo. O produtor gaúcho, ele está com uma vida muito difícil, que quando não é excesso de chuva, é a falta dela. E o governo federal ainda até hoje não repassou todos os recursos que deveria repassar em virtude daquelas grandes enchentes, e também não determinou para bancos, instituições financeiras, que renovassem os financiamentos na mesma quantidade de juros que haviam. Então você imagina, tem produtor, esse produtor mesmo que você comentou, e provavelmente ele já passou por uma chuva grande, ele passou por uma seca, já estava endividado, e agora mais uma vez. E o que é que acontece? E o governo, infelizmente, não faz nem 5 centímetros, vamos dizer assim, da parte dele, que seria pelo menos fazer um decreto para prorrogação da dívida no mesmo juro em que ela foi captada. Para piorar, são até o momento 1.000 pessoas em abrigos, 1.336 desalojados, 2 mortos e uma pessoa desaparecida, segundo a Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. Então, são situações que a gente vê que tá bem complicadas. Tem gente que perde móveis, se duvidar, perde a própria casa nisso tudo. Então, são acúmulos e acúmulos de prejuízos, e o governo tem que estar do lado desse povo
porque estão ali para trabalhar, né? Muita gente trabalhando e infelizmente a chuva não tem, né? Não tem como. Às vezes você pode tentar se prevenir, mas nem sempre é suficiente ou é uma prevenção muito cara, nem todos têm a condição. A chuva é incontrolável, né? Não depende de nós, né? E isso apenas então somente resta ao produtor rezar para que a chuva venha no momento certo e na quantia certa também, porque o Rio Grande do Sul está padecendo muito porque num determinado período falta chuva e no outro determinado período existe em excesso. Então isso que é um agravante muito difícil de entender. Você pega já a região de Centro-Oeste, principalmente a região do Mato Grosso, ela tem um período bem definido de chuvas e a quantidade de chuvas mais ou menos quase sempre, na quantidade de milímetros anual, quase sempre no mesmo patamar. Isso ao produtor rural, isso é uma maneira muito boa dele poder tratar com segurança o plantio dele, o momento do plantio e o momento da colheita. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e na volta desse intervalo a gente volta com 10 dicas para o produtor rural que, na maioria das vezes, por intempéries, problemas climáticos, tem prejuízos para que ele evite chegar principalmente nos pedidos de RJ. Essa é o último caso da lista. De 9 dicas e mais uma 10ª dica bônus aí para o produtor conseguir ficar no vermelho, no azul, evitar ficar no vermelho e evitar a inadimplência. São 10 dicas, a gente volta já, o intervalo é rápido. O Agrodebate desta quarta-feira, dia 18 de junho, está de volta. Não se esqueça de mandar sua mensagem, seu WhatsApp, no nosso número. Escaneie o QR Code que já vai abrir direto uma conversa com o Agrodebate. Mande a sua sugestão de pauta, o seu bom dia, boa tarde, boa noite e de onde você está falando. Nosso próximo assunto é para evitar que o produtor rural esteja inadimplente e proteja o seu patrimônio. Nós vamos trazer, a partir de agora, 10 dicas para o agronegócio brasileiro que enfrenta, significativos desafios nesses últimos anos, eventos climáticos extremos, secas severas, enchentes devastadoras, aumentos expressivos nos custos de produção, queda nos preços das commodities e o número de inadimplência entre produtores rurais compõe um cenário desafiador, além do aumento de juros também. Para que a gente tente ajudar os produtores rurais a ficar no vermelho, 10 dicas valiosas para você. Para conversar sobre isso, eu convido de volta para conversar comigo por aqui, ele que é especialista em negócios e vai nos ajudar e muito a explicar cada uma dessas dicas. O seu Bianco retorna por aqui, seu Bianco, e a gente já começa falando da primeira dica, que são dessas principais estratégias para reestruturação financeira para o produtor rural. Essas dicas, vamos lembrar que o autor delas é o Leandro Marmo, que é advogado especialista em Direito no agronegócio, professor e pós-graduado no Direito do Agronegócio da PUC, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC, autor de obras jurídicas e CEO do João Domingos Advogados. Nessas 10 dicas dele, seu Bianco, começando, enumerando pela dica número 1, a prorrogação de dívidas está entre essas dicas. Eu até descobri, lendo, que existe um manual do crédito rural e, de acordo com esse manual do crédito rural, a prorrogação de dívidas pode ser concedida em algumas situações. Ou seja, essa medida, ela
está na lei, né? O produtor ele tem o seu direito de prorrogar essas dívidas em caso de frustração de safras devido a eventos climáticos, dificuldades de comercialização por conta de quedas expressivas nos preços das commodities, problemas de fluxo de caixa, desde que o produtor comprove a incapacidade de pagamento por motivos que fogem do controle. O que falar sobre isso, seu Bianco? Jação, tem que ficar muito bem claro que o produtor está, pela Constituição Federal, ele tem essa proteção. Porém, existem algumas regras aí também. Não adianta você fazer a coisa errada e aí depois você dizer que quero prorrogar todas as minhas dívidas e quero com juros subsidiados. Então, existe em cima disso, você tem que comprovar que houve ou seca, ou chuva, ou o preço da soja estava 180 e veio para 40. Isso também é um motivo que, vamos dizer, a sua produção não dá viabilidade de pagar o financiamento. Então, pode-se pedir, solicitar prorrogação de financiamento. O grande problema dessa prorrogação de financiamento é, às vezes, você pede e o banco ou a instituição financeira concorda, porém, muda-se a taxa de juros. Aí, o que é que resta ao produtor rural? Discutir e brigar para que seja dado a ele esse benefício de que a prorrogação pode ser feita nas mesmas condições de que ele captou o financiamento. Esse que seria o objetivo principal do produtor, porque também não adianta você prorrogar a dívida e aí dobrar o juro, que você simplesmente vai estar apertando sua corda e indo para uma recuperação judicial, para uma concordata, para uma falência em pouco tempo. O senhor estava trazendo bem o termo de juros, que serve como termômetro para o produtor na hora de ele fazer os seus cálculos, e a palavra juros ela está na segunda dica desse manual. Revisão de juros cobrados no crédito rural. Isso porque, seu Bianco, é comum que contratos de crédito rural apresentem cobranças abusivas. Ou seja, o produtor ele vai buscar pelo seu direito sem sair da legislação, inclusive pedindo pela cobrança correta da legislação. Por exemplo, juros acima do permitido, cláusulas abusivas com taxas administrativas, encargos excessivos, cobranças ocultas que oneram o produtor, também uma correção monetária irregular, como a aplicação de índices superiores aos permitidos na legislação. Então, vale revisar os contratos, porque às vezes tem alguma coisa ali que está incorreta e é o momento dele reduzir essa dívida. Quem sabe com essa redução, ele passa a ter mais condições a cumprir com o pagamento da dívida. O que acontece muito, Jussan, quando o produtor rural, ou mesmo o próprio comerciante, vai captar um recurso em instituições financeiras, esse recurso ele é feito um contrato, e esse contrato vai lá 20 páginas para você assinar. A produtor ou quem quer que seja, ele até dá uma lida, porém ele não entra numa análise muito crítica dessas condições. Se você for entrar numa análise muito crítica, você não capta o recurso. Então, aí são problemas que ou você pega o recurso ou você simplesmente abandona isso. Outros fatores dentro disso daí é que, geralmente, lá pelo meio do jogo, se muda a modalidade do jogo. As próprias instituições bancárias, o próprio governo nosso, a taxa Selic começou a mudar. Peguei um financiamento, a taxa Selic estava 6%, mais o spread do banco. Aí agora ela está 15%. São situações muito complexas. E aí a culpa isso é de quem? É da instituição bancária? Você vai mover um processo contra a instituição bancária? A instituição bancária também pega recursos baseados em taxa Selic. Então, isso é um tanto quanto complexo. E você pedir uma revisão desses juros ou dessas cláusulas, ele se torna muito
complexo ou ruim para o produtor também, porque a instituição bancária, no passar dos anos, quando você começar a discutir isso com o próprio banco, você já entra numa lista negra do banco, porque é que você vai começar o banco vai te dar crédito a você se todo ano você começa a ir para advogado, a instituição não recebe, começa uma briga inteira, então ele prefere dar esses recursos para quem não apela para essa situação de revisão. E pelo menos muitas instituições bancárias, elas falam o que para o produtor ou para quem quiser pegar um recurso? O que é combinado não é caro, o que você assinou. O que você assinou, esse daí você vai ter que cumprir. Então, de repente, tem que ver os prós e os contras quando você entra para uma revisão, principalmente de pequenas parcelas, de pequenos valores. Agora, se já for que o banco quiser e estiver já te colocando em situações muito complicadas, aí você não tem uma outra opção a não ser uma briga jurídica. E aí, essa revisão, ela nos leva ao terceiro item dessa lista do Leandro Marmon, que é a suspensão de execuções. Caso o banco, a instituição financeira, esteja já executando a dívida, querendo judicializar, levar a leilão, algo nesse sentido, a revisão pode nos levar à suspensão de uma execução por conta de algo que esteja errado. O produtor ele vai ganhar um tempo a mais para que nesse tempo ele continue a sustentabilidade do seu negócio, ganhando mais dinheiro, quem sabe assim consiga o dinheiro para quitar a dívida também. Suspensão de execuções é o terceiro item. Aí a suspensão já está num processo que o produtor, vamos dizer, tem que ir para apelação. Porque se for justamente para execução, for para leilão, o que acontece indo para leilão sua propriedade? A sua propriedade tem um valor de R$1.000. Quando vai para leilão, ela já vai, na avaliação dela, já vai o que eles alegam assim, que é uma venda forçada. Sendo uma venda forçada, geralmente ela vai com 10% a 20% abaixo desse preço de tabela. No primeiro leilão, ela vai por esse valor dessa avaliação. No segundo leilão, que pode ser até no mesmo dia, ela já vai por 50% do valor da avaliação. Então, chegando-se nesse ponto, chegando-se nessa maneira, aí compete muito e o produtor rural tem que entrar com uma suspensão desse leilão. Aonde é que ele pode entrar com a suspensão desse leilão? Aí sim, ele contesta juros. Existe no contrato 1000 maneiras de que o próprio banco está fazendo contigo algo que não é justo. Aí você justifica também, eu tive uma seca, eu tive um problema de chuva, nessa contestação, ou para você travar o leilão, você justifica todas essas possibilidades. Dificilmente um juiz não vai dar ganho de causa, ou pelo menos suspender esse leilão. E suspendendo esse leilão, o que acontece? Você terá mais tempo para mais uma safra, para você poder, se Deus te abençoar, você poder ganhar seu dinheirinho e ir pagando as parcelas. Outra coisa que está inclusa também na Constituição Federal, que é um direito garantido pelo produtor rural, é evitar a penhora da sua propriedade, ou pelo menos parte dela. Isso porque essa prerrogativa, ela assegura que, segundo o Leandro Marmon, mesmo diante de dívidas, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e com uma área de até 4 módulos fiscais, ela não pode ser penhorada para quitar débitos, exceto em algumas situações específicas. Como é que funciona? Os módulos fiscais representam uma unidade de medida agrária, definida com base em critérios,
e a área correspondente a um módulo fiscal ela varia de município para município. Mesmo que a propriedade do produtor ultrapasse 4 módulos fiscais, ele pode proteger legalmente a área correspondente a 4 módulos fiscais. Em termos práticos, isso significa que em uma fazenda maior, o núcleo, que equivale a 4 módulos fiscais, utilizado para subsistência e a atividade familiar, pode ser protegido contra essa penhora. Às vezes tem muita gente que não sabe disso. Isso, Jossan, sempre esse módulo fiscal, ou se você trabalhar, isso aí também pode suspender, ou só suspende se você provar que isso é trabalhado por você e pela família, né? Então, por você ou pela família. O que tem que se saber um pouquinho mais aí sobre o módulo fiscal. Quanto que é um módulo fiscal? Aí depende muito da região. No Brasil tem regiões onde tem densidade populacional muito grande, perto de cidades, ou estados muito populosos, que são 5 hectares um módulo fiscal. Já em regiões onde tem uma densidade populacional pequena, ela vai para 110 hectares por módulo. Então, existem cidades ou regiões do país que até 440 hectares são impenhoráveis. E existem regiões que 5 hectares vezes 4, 20 hectares, até 20 hectares não pode se penhorar. Então, num caso desse aí, a primeira opção é você ver em seu município qual é o seu módulo fiscal. Se o município vai ter seu módulo fiscal, você já vai saber se a sua propriedade não pode ser penhorada por um banco, desde que você prove que você usa essa propriedade rural como a principal atividade sua e de sua família. Por que é que a justiça determina ou salva o produtor dali? Porque é dali que você tira o alimento e o sustento da sua família, tanto a alimentação como a própria atividade rural. Se você não tiver essa atividade rural, principalmente vai acontecer o que com você? Eu vou para a periferia de uma cidade e vou ser mais um que vou ficar aí pedindo comida e que o governo me sustente. Então, isso é uma maneira de uma probabilidade maior de você proteger o produtor rural e segurar ele no campo e na sua atividade. Outro item que também não pode ser penhorado, desde que comprovado, que seja essencial, seja fundamental para o seu trabalho, é o maquinário agrícola. E no 5º item, portanto, impenhorabilidade de maquinário agrícola. Por que ele é impenhorável? Porque ele é considerado ferramenta de trabalho fundamental, mas tem que ser, por exemplo, tratores e colhedeiras, plantadeiras e pulverizadores, máquinas para irrigação. Sem ele, o produtor não consegue plantar, colher ou gerar renda para quitar suas dívidas. Não adianta, nada adianta não penhorar minha terra, porém penhora a máquina que eu tenho que me dá o sustento e a condição de eu produzir na terra, né? Então, existem algumas máquinas que caem fora desse processo, que são algumas máquinas e tipos de coisas que não são essenciais para a subsistência do próprio produtor. Então, nessa qualidade aí também, as máquinas, a maioria das máquinas, elas são, ou vamos pegar um perfil assim, aquilo que você depende para você plantar e colher e produzir, isso não pode ser penhorado. Não, eu tenho a caminhonete minha lá que está... bom, isso é supérfluo já, na teoria da justiça. Se você, como produtor, provar que a caminhonete é o meio de transporte teu para você levar a melancia para você vender lá no mercado, teoricamente depende dessa tese de que o seu advogado mantenha uma tese para essa defesa. Agora, eu tenho uma caminhonete SW4, ano 2025, e aí eu não quero que penhorem ela, por quê? Porque eu levo melancia, a SW4 não tem nem carroceria. Então não fecha. Existem bens, desde que você prove que isso é
para o trabalho de você, da sua família e da subsistência dela, e essas máquinas também não podem ser penhoradas. Que delícia. Eu entendo muito bem a Hilux, as SW4 com ar-condicionado. Agora, aquela D20 com a carroceria grande, aí ela já pode ser considerada um item aí essencial. O sexto item, seu Bianco, é a constituição de uma holding. Mas eu acho que isso vai ficar para o próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque daqui a pouco a gente fala desse sexto item, que é a constituição de holding, que é um assunto um pouco mais complexo. Vamos fazer um intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta falando de holding. Até já! Amigos telespectadores e ouvintes do Agrodebate, obrigado pela sua companhia. Continue conosco, você que já estava por aqui e você que chega por agora, já te atualizo. O assunto de agora, da vez, do programa de hoje, não somente de hoje, mas que nós estamos discutindo nesse momento, são estratégias para salvar o produtor rural da inadimplência e proteger seu patrimônio. Até agora já foram 5 dicas. Ainda tem mais 5 dicas para você. Para continuar esse debate por aqui, o seu Bianco, que é especialista em negócios, compõe aqui a nossa bancada dupla digital e que vai me ajudar a explicar, seu Bianco, o que é uma constituição de uma holding. A criação de uma holding familiar, ela é uma estratégia que, inclusive, é um pouco mais sofisticada e ultimamente ela tem ganhado um pouco mais de notoriedade. Ela é eficaz porque ela permite ao produtor organizar e proteger o seu patrimônio de maneira estruturada, separando bens pessoais dos empresariais, garantindo segurança jurídica, proteção patrimonial, facilitando planejamento sucessório, garantindo preservação do legado familiar. É uma boa alternativa para o senhor, uma holding para um produtor rural? Olha, Jussan, tem 2 lados nessa sucessão familiar, nessa holding aí. Houve uma onda no Brasil, nos últimos 20 anos, de se constituir muitas holdings, em virtude do quê? Era uma sucessão familiar, você poderia passar todos os seus bens, ou como que funciona? Você cria uma empresa, um CNPJ, e você joga todos os seus bens, todas essas fazendas dentro dessa empresa. E daí você coloca que essa empresa, na sucessão, o dia que eu faltar, que minha família faltar, eu e a esposa faltar, isso automaticamente, os proprietários ou os donos disso são os filhos, né? O que aconteceu muito no Brasil, ou as prefeituras, elas viram que muita gente estava fazendo negociatas em cima disso, fazendo ou CNPJs que seriam criar empresa, ou então holding, e daí transferia essas empresas, quando se vendia uma fazenda, se transferia a empresa e deixava-se de pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, que as prefeituras tinham o direito de cobrar. Então, existem muitas prefeituras no Brasil que não aceitam, existem algumas que até aceitam a criação dessa holding sem pagar essa transferência, esse imposto da transferência. Porque se você está criando uma empresa, você fez uma transferência dos bens particulares seus para essa empresa. As prefeituras analisam que isso deve ser, é uma transferência de um imóvel. As prefeituras analisam isso que deve ser recolhido o ITBI. Juridicamente, muita gente discute que pode ou não pode ser transferido, e que não existe essa necessidade de pagamento de ITBI. Eu conheço muitas holdings, muitas empresas, muitas pessoas que fizeram holdings que não tiveram problemas, mas porém tem algumas que estão com cobranças de prefeituras judicializadas de volumes estratosféricos, porque isso aí, uma fazenda aí, vamos dizer que seja uma fazenda, vai valer aí 100 milhões. O ITBI varia de 4% a 8%. Isso quer dizer o quê? Que você deixou de recolher 4 milhões ou 8 milhões para a prefeitura. E daí, numa ação, isso aí vira, de repente, vira
um processo jurídico muito grande para a própria holding. Então, o meu conselho aos produtores é consultar a Prefeitura Municipal do seu município, ver se ela cobre também na criação de outros. Se não criar, eu acredito até que seja um bom negócio. Agora, se tratando de juros ou de inadimplência ou de problema com instituição bancária, em virtude dos financiamentos que você teve, aquilo que você já teve pode ser que seja até vantajoso. Porém, o financiamento que você vai captar daqui para frente, as instituições bancárias irão exigir de você assinatura sua, assinatura de seus dependentes e avalistas dessa holding. Ou então, o financiamento vai ser para essa holding. Aí quem é que vai assinar de avalista? Você e toda a sua família, senão não haverá recursos para você. Se alguma instituição bancária não exigir de você esse aval, aí tudo bem, aí é uma maneira até mais fácil de você dar essa sequência. Porém, quando você vai no banco pegar um recurso para você produzir, para você trabalhar, nunca você pensa em não pagar esse recurso. Sempre você vai pensando que você tem a obrigação de pagar e deve pagar. Então, nessa teoria, quando você vai buscar o recurso, o banco vai dizer, bom, você aceita de você, o financiamento vai sair para onde? Você particular aceita de assinar de aval? Aí você vai dizer, não, eu não aceito de assinar de aval para mim mesmo. Será que o banco vai te dar esse recurso para você? Se você não está acreditando na empresa sua? Então, esse é mais ou menos um pensamento que você tem uma ação, a instituição bancária vai ter uma reação. Então, a criação da holding para uma sucessão familiar, eu acho que é muito boa. Porém, para você pegar recursos e, na teoria de que você estaria com o seu patrimônio salvo, para você, se você não conseguir pagar, eu acredito que isso não vai ser procedente. Por isso que é importante consultar um advogado, um contador ou assistir diariamente o Agrodebate, porque aqui tem o seu Bianco que está disponível para dar as dicas e trazer todo o seu conhecimento para colaborar com vocês. Vamos ao 7º item da lista do Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agronegócio, e o 7º item da lista dele como estratégia para salvar o produtor da inadimplência é a suspensão de leilões. Que é uma medida importante para proteger o patrimônio. Ela é muito parecida com o que a gente já falou há pouco, e a suspensão ela pode ser solicitada judicialmente em diversos cenários. Segundo ele, como irregularidades no processo de execução, juros abusivos ou cláusulas contratuais ilegais, valor do bem subavaliado, com valor muito abaixo, e excesso de penhora. E aí é por isso que é importante auditar contratos antes do leilão, seu Bianco. Exatamente, os dois itens, Jossan, talvez sejam os mais fáceis, os mais que a gente vê mais na execução de um leilão. Primeiro, o valor que você faz de uma avaliação, vamos dizer, quem é que vai, o juiz vai determinar que um avaliador judicial faça essa avaliação. Essa avaliação ela pode ser vista ou de diversas maneiras. Ela é feita hoje no preço da soja, principalmente em regiões agrícolas, com o preço da soja. Hoje o preço da soja é um valor. Aqui 6 meses muda muito o preço da soja, e essas avaliações também elas são feitas um pouco difícil de se fazer. Por quê? Porque existe muito avaliação feita e deve se considerar. Primeiro, é uma avaliação que vai ser para venda forçada, está indo para leilão. Segundo, eu peguei o preço do vizinho que também tem uma terra igual e o vizinho tem um determinado preço, daí tem que se considerado. O vizinho tem muita vontade de vender, quer vender ou precisa vender? Teoricamente, o vizinho não quer vender, porque ele não tem a mesma dificuldade de quem está indo para o leilão.
Então o preço dele é mais elevado. Se você quiser comprar minha terra, você paga o valor que eu quero, senão esses valores são, principalmente, é o que se forma o valor que vai para leilão. Então, como que você que está sendo executado pode contestar isso? Com um outro avaliador judicial probando de que a avaliação dele que ele fez, ele pegou a venda de um vizinho, eu pego o valor de um outro vizinho. Então muda-se o valor da avaliação e aí, teoricamente, dificilmente que esse imóvel vá para leilão em virtude dessa segunda avaliação que, no meu entender, é feito justamente por avaliadores judiciais, que são todos, tanto o avaliador que o juiz determinou, como o avaliador que o próprio executado para pegar, são avaliadores que têm, crescem, que são avaliadores renomados. Então isso leva-se principalmente a travar o futuro leilão. O segundo item, José, qual que era aí que você falou? Eu acho que é o quarto que você leu aí. Excesso de penhora. Bens penhorados em valor... Excesso de penhora, bom. Excesso de penhora. Eu estou devendo um valor lá, R$1.000, e eles põem para leilão a fazenda que vale R$100.000. Por que é que eu vou ir para leilão toda a minha propriedade se o valor que eu estou devendo é 5%, 10%, ou, né? Então eu posso e tenho o direito, de repente, de contestar isso dizendo, olha, vai um outro imóvel de avaliação, um imóvel menor, e se você quiser ir para leilão esse outro imóvel, façam todo o processo. E nesse tempo em que vão fazer todo esse processo para que haja um novo leilão, vai ter o quê? Uma nova avaliação, um novo dia marcado com o juiz. Isso, no mínimo, você ganha de 6 meses, mas no mínimo são 6 meses. Nesses 6 meses você pode até fazer uma negociação com a instituição financeira, ou pelo menos você ganha 6 meses de tempo para você se preparar. Que é o 8º item da lista do Leandro Marmo, negociação com credores. 8º item, negociação com credores. Isso é bom porque evita judicialização, você vai direto na instituição financeira, negocia por ali, se consegue resolver por lá, ótimo, né? Assim, tem melhores condições, pode ter melhores condições, flexibilização, enfim, coisas boas, né? Vamos fazer um comentário rápido, seu Bianco, senão a gente não vai conseguir chegar até o final aí, hein? A negociação com os próprios credores depende muito de você como produtor e de você ser humilde. Você tem que chegar ao produtor e você dizer, olha, ao produtor não, ao credor, infelizmente estou numa situação difícil, para mim te pagar você tem que me dar um prazo bem prolongado, bem alongado, e nessa situação eu posso te pagar tanto, minha viabilidade, eu vou produzir 10.000 sacas de soja por ano, eu consigo pagar para você 1.000 sacas, porque devo o Josam mais 1.000, para o Pedro, para o José. Então a condição que eu tenho de pagar é isso. Não estou dizendo para você que não quero pagar, porém, me ajude para mim poder te ajudar e para mim poder te pagar. E por penúltimo, ou a 9ª dica, que é a última dica, e depois vem a 10ª dica, que é a dica bônus, vem a recuperação judicial, que o senhor não recomenda muito. O senhor já falou muito bem por aqui dos pontos ruins das renegociações, mas elas aparecem quando a renegociação judicial, ela aparece quando nenhuma das que a gente citou até agora funcionou, deu certo, resolveu. Aí ela aparece, mas o senhor não indica, né? Bem rapidinho, seu Bianco. A recuperação judicial, no meu entender, é o último caso, porque você prejudica todos os credores, toda a tua região, toda a coisa. Então é muito difícil. Uma recuperação judicial, você perde o crédito por anos e anos. Para você fazer uma recuperação judicial, você tem que se preparar, porque como que você vai plantar a tua safra do ano seguinte se você vai perder todo o seu crédito? Porque uma recuperação judicial, você trava todos os
seus credores. Além disso, o juiz vai determinar, olha, esse produtor ele não tem capacidade financeira de pagar todo o teu capital, portanto ele vai pagar 50% do teu capital em 10, 15 anos. Nenhum credor vai estar satisfeito com quem fizer uma recuperação judicial. Talvez o próprio produtor ele vai se safar disso e vai sair. Mas eu não aconselho ninguém a ir à recuperação judicial em virtude de todo esse processo que você perde o crédito para o resto da sua vida. 9 dicas valiosas e uma 10ª dica, como dica bônus, que eu já falei, mas agora ela entra para a lista, que é a lista do Leandro Marmo, né, advogado especialista em direito do agronegócio, e que em 10º lugar dessas dicas aí, para evitar que o produtor fique no vermelho, é contar com um advogado especialista e de confiança. Isso porque, seu Bianco, vai evitar tudo o que está escrito aí nessa lista que a gente falou aqui agora para os nossos telespectadores, são dicas valiosas e que junto com um advogado vai evitar, ou não, né, também, né, mas vai pelo menos buscar amenizar os problemas que o produtor pode ter no meio do caminho. Se o produtor não pegar um advogado profissional com bastante capacidade, talvez todas as teorias, os argumentos que o advogado vai fazer, serão argumentos que não satisfazem a ideia ou aquilo que a Constituição, ou propriamente ou aquilo que estava dentro dos contratos, obedeçam. E aí vai tudo por terra, porque um juiz, depois de ele ver tudo isso daí, ele fala, olha, bicho, esse produtor rural, ele não está querendo sair dessa dificuldade que ele está tendo. Esse produtor rural simplesmente está querendo enganar todo mundo, o credor, o juiz, todo mundo. Então, isso faz com que você, como produtor rural, perca a confiança em todos. Então, o profissional também deve ser muito bem analisado e é super importante que você pegue um profissional conhecedor, principalmente da área agrícola. Espero que as dicas tenham sido valiosas, que nossos colegas produtores possam ser beneficiados de alguma maneira com essas dicas. Sigam elas para evitar problemas futuros. O programa de hoje acaba por aqui, seu Bianco. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã, feriado de Corpus Christi, né? Beleza, Jussa. Muito obrigado para você, muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima. Valeu, então. Um abraço, seu Bianco. Até. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Bom feriado para vocês, bom descanso. Tem muito produtor que vai emendar aí o feriadão. Então, bom feriado para vocês e até amanhã. Não se esqueça de mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Tchau!